Oi, gente! Aqui é a professora Mila Borges com mais uma aula lacradora para vocês, beleza? Na aula de hoje a gente vai falar sobre a importância do texto no vestibular. Por que ele é tão importante? Outras questões vão surgir também. O que é um texto, afinal, né? E quais são os tipos de textos que existem? Vamos descobrir tudo isso? Vamos junto? Vem comigo. Posso começar a produção? Gente, é o seguinte. A aula de hoje se propõe a falar da importância do texto no vestibular. E a maioria dos vestibulares, né, a prova do Enem, a prova da UERJ, a prova da FUVEST, ela exige que o aluno redija um texto, faça uma redação. Por que a prova de redação é tão importante? Por que ela tem um peso tão alto? Muitas vezes é a nota da redação que define a vaga de um candidato. Por que a redação é tão importante? Fácil. A prova de redação, ela não possui um gabarito, né? Como a prova de linguagens, como a prova de matemática. E é a única maneira que a banca tem de conhecer minimamente a capacidade reflexiva dos alunos, né? A forma como aquele aluno que está saindo do ensino médio, né, se preparando para ingressar no curso superior, a forma como ele vê o mundo, vê a vida, encara os problemas, pensa em soluções para determinado tipo de problema. Por isso ela é tão importante, por isso que ela vale tanto e por isso que muitas vezes a nota da redação vai definir a vaga de determinado candidato. Mas, para a gente começar a conversar sobre redação, a gente precisa antes conhecer alguns conceitos, né? Afinal de contas, o que é um texto? Por que ele é tão importante? Texto, gente, segundo a teoria linguística, é tudo aquilo que possui sentido completo. É uma palavra que vem do latim e que significa construir, tecer. O texto, ele é um todo repleto de significado, tá bom? E os textos, eles podem ser escritos ou não escritos. A gente tem a linguagem. A linguagem é um conjunto sistêmico de códigos que servem para transmitir ideias, pensamentos, sentimentos, né? E tudo é texto. Por exemplo, se eu chego aqui para dar aula e estou lá com o meu tablet vendo os comentários de vocês, dos meus alunos, e alguém pergunta assim: e aí, Mila, tá tudo bem? E eu respondo assim: não falei uma palavra. Mas vocês conseguem ler esse código. Isso é texto. Outro exemplo, se eu estou parada no sinal de trânsito e olho lá o sinal vermelho, aquela cor, eu consigo ler a mensagem daquela cor, né? Se está vermelho, os carros vão parar e eu vou poder atravessar a rua. Se está verde, os carros vão passar e eu não vou poder atravessar a rua, senão eu vou morrer atropelada. Isso é texto, aquela cor é um texto, um som pode ser um texto, gestual é texto, tudo é texto. E é muito importante para que a gente possa produzir um bom texto, fazer uma boa leitura de mundo. Ler tudo que está à nossa volta, compreender os seus sentidos para a partir daí começar a refletir sobre eles e então desenvolver um raciocínio lógico, argumentativo, como a maioria dos vestibulares pedem para a gente. Tá bom? Então, importante agora nesse primeiro momento, a gente ter a consciência de que os textos eles podem ser escritos ou não escritos e eles precisam produzir sentido. Cabe a nós interpretarmos, compreendermos esses sentidos para decodificar a mensagem que aquele texto está transmitindo. Bom, agora eu vou apagar aqui o quadro rapidinho, vou sair da frente um pouquinho para vocês olharem, vou apagar o quadro e eu já volto, tá? Me espera aí. Então, gente, sabendo disso, é preciso que a partir de hoje, a partir de agora, nesse minuto, nesse momento, nós consigamos prestar atenção em todos os textos produzidos pelo mundo. Por quê? Olha o que eu coloquei aqui no quadro. Compreender um texto é traçar uma leitura amplificada do mundo. Nas aulas de redação, nós falamos tanto sobre conhecimento de mundo, né? Fazer uma leitura profunda do mundo, e é exatamente isso. Olhar todo tipo de texto, toda circunstância comunicativa com olhos novos, com olhos diferentes. Nós precisamos conhecer
toda a estrutura textual, o que é cada texto, para que serve cada texto, para poder extrair dali informações pertinentes para a nossa produção textual. Antes de escrever um texto, eu preciso compreender os diversos tipos de textos e as diversas informações que ele traz e que ele acrescenta ao nosso cotidiano, às situações discursivas, né, a tudo. Então, olha que interessante que eu escrevi aqui, olha, a construção de um texto enquanto possibilidade discursiva acontece quando conseguimos pensar no mundo como um complexo repleto de informações. As coisas vão muito além do que o sim, o não, o gosto, o não gosto, isso serve, isso não serve. O texto ele exige uma análise mais profunda, existe um processo investigativo muito mais profundo. Mas para isso a gente precisa conhecer os tipos de textos, né? Porque, como eu disse para vocês, os textos não são só escritos, eles podem ser escritos ou não escritos. E existem 3 tipos de textos que vão nortear esse nosso estudo da aula de hoje. O texto verbal, o texto não verbal e o texto híbrido, também conhecido por alguns como textos híbridos. E o que é isso? Vamos olhar de novo aqui para o quadro. Me espera. Bom, gente, o texto ele pode ser considerado uma manifestação da linguagem e como o mundo tem diversos tipos de linguagens, nós temos também diversos tipos de textos. Os 3 principais eu coloquei aqui no quadro pra gente. Bom, vamos falar do primeiro. Texto verbal. Olha só. Texto que se estrutura com palavras orais ou escritas. Então, isso que está acontecendo aqui agora é um texto verbal. Eu estou me utilizando de palavras para transmitir uma mensagem para vocês. Para que vocês consigam compreender o sentido do meu texto, vocês precisam conhecer as palavras que eu estou utilizando. Isso pode cair no vestibular de todas as maneiras, né? O Enem, por exemplo, é uma prova repleta de textos, não só na prova de linguagens, não só na redação, né? O Enem ele tem textos em todas as áreas do conhecimento, textos verbais em todas as áreas do conhecimento, e é preciso que a gente conheça bem a estrutura dos diversos gêneros, conheça bem as tipologias textuais para que a gente consiga fazer a compreensão desses textos. Vou pedir aqui para a produção meu tablet, produção, por gentileza. Vamos ver aí, vou pedir para a produção colocar na tela para vocês, um texto verbal. O que nós temos aí? Nós temos um poema do Fernando Pessoa que se chama Autopsicografia. Leiam comigo. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as 2 que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama coração. É lindo, né? Muito bonito. Autopsicografia do Fernando Pessoa. Esse é um exemplo de texto verbal, um texto que se compõe, que se estrutura a partir de palavras dotadas de sentido, de significado. E olha só como é importante que a gente conheça as palavras para que a gente consiga compreender a significação desse texto. Vamos analisar só esse primeiro pedacinho do texto. Olha só. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Olha só, se eu não sei o que é um fingidor, se eu não sei o que é dor, se eu não sei o que é deveras, eu não consigo compreender o que o autor está querendo transmitir aí, né? O poeta finge tanto que ele chega a fingir que é dor, uma dor que ele sente de verdade. A partir desses conhecimentos, a gente começa a fazer a interpretação de texto, que é tão importante pra gente, né? O segundo tipo, que nós vamos comentar agora, é o texto não verbal. Ele se utiliza de outras linguagens que não seja a linguagem escrita, né? A linguagem verbal, a linguagem oral. Ele vai utilizar outros signos para compor esse texto. O que é um texto não verbal? Olha aqui comigo. Texto que se estrutura sem palavras e ainda assim, ou por isso mesmo, produz sentido. Coloquem na tela, produção, a figura.
Olhem só essa imagem aí que a gente tem. É uma charge do Caulus, né? E a gente tem aqui um desenhozinho com vários bonequinhos branquinhos, todos iguaizinhos, com uma cordinha nas costas andando para um lado e um escurinho andando para o outro. O título do texto é A Ovelha Negra. Então vamos fazer a associação desse título com a imagem. Não tem palavras nessa figura, né? Mas a gente consegue interpretar, olha só. Todo mundo andando igualzinho para um lado e um diferente andando para o outro. Pejorativamente na sociedade, a ovelha negra é aquele diferentão, né? Aquele que não segue normas, não segue as regras. E esse texto traz mais uma informação para a gente. Olha como cada elemento é importante para a significação, para a produção de sentido do texto. Percebam que esses que estão todos iguaizinhos possuem uma corda nas costas. Esse texto fala pra gente sobre manipulação. Alguém teve que ir lá manipular aquela corda, dar a cordinha ali nos bonequinhos para que eles andassem todos na mesma direção. E o diferentão é a ovelha negra que está indo contra as massas. Então é um texto que fala sobre manipulação. Agora, muito importante na interpretação desse texto, a gente não pode viajar, né? Se cai uma questão no vestibular pedindo para que a gente faça a interpretação desse texto, a gente não pode falar, isso está falando da manipulação midiática, isso está falando da manipulação política. Não, a gente tem que se ater às informações presentes no texto. Nada indica pra gente que é manipulação da mídia, nada indica pra gente que é manipulação política ou qualquer outro tipo de manipulação. Ele fala de manipulação de um modo geral. E compreendendo tudo isso que ele traz de informação, a gente consegue fazer a interpretação correta desse texto. Temos também o terceiro tipo, que é o texto híbrido. Texto que se estrutura necessariamente a partir de elementos verbais e não verbais concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, para produzir sentido. Produção, pega um giz para mim, por favor. O texto híbrido. A produção está passando aqui embaixo, ó. Deixa eu ir. Louco. Obrigada, produção. O texto híbrido é aquele que vai precisar necessariamente de elementos da linguagem verbal e elementos da linguagem não verbal para que a gente consiga fazer a compreensão desses sentidos. Produção, coloca na tela aí um texto misto, por gentileza, ou texto híbrido. De olho na imagem, olha só. A gente tem aí alguns elementos não verbais, que são desenhos, né, imagens, e a gente tem textos verbais, que são as palavras que compõem aí a fala do carinha que está aí sentado e o que está ali no quadro negro. Olha só. Alunos, hoje nós vamos aprender o significado da palavra incoerência. Aí no quadro nós temos: a sexta maior economia paga o terceiro pior salário do mundo para seus professores. Ainda tem ali embaixo do chapéu, ó, trocados por favor. Uma crítica clara à situação do professor de hoje em dia, né? Mas que para a gente consiga compreender o impacto dessa mensagem, né? O sentido completo dessa mensagem, a gente precisa tanto dos elementos verbais quanto dos elementos não verbais. O texto é importante, né? Mostra para a gente essa crítica. É uma incoerência a sexta maior economia pagar o terceiro pior salário do mundo para os seus professores, ou seja, a situação do professor não é maneira, não é legal, não é bacana, poderia ser melhor. O que reforça essa mensagem? A figura de um professor, todo rasgadinho, vestido de mendigo, sentado no chão, pedindo alguns trocados. Então, tudo aí é importante para que a gente compreenda essa mensagem, né? Não só a imagem, não só o texto verbal. É preciso unir as duas concomitantemente, ao mesmo tempo, para que a gente possa fazer a interpretação completa, né, desse texto. Gente, por hoje deu! Deu por hoje! Na próxima aula, nós vamos falar sobre tipologia e gênero textual, para então entrar definitivamente no texto dissertativo argumentativo, que é o texto que bomba nos vestibulares. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido alguma coisa. Dúvidas, comentários, sugestões, podem colocar aí nos comentários. Escrever aí um comentário no vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Tamo junto e um beijo, até a próxima.